Em tese, né, Fabiano, se o Fabrício está aqui, a gente pode presumir que talvez ele possa retornar a jogar. Tem a volta do Lúcio, que cumpriu suspensão automática, mas o questionamento é o seguinte: e o Nicão? Você deve trabalhar hoje, pode definir amanhã essa situação lá em Salvador, já tem alguma ideia, vai aguardar o trabalho? Boa tarde. Logicamente, o Fabrício é um dos grandes jogadores nossos. Desde que chegou, vem jogando e jogando bem. Tem possibilidades e muitas de jogar. O Nicão, infelizmente, não vamos poder contá-lo, que é uma constante desde que eu cheguei. É sempre, ou entre lesão e cartões, temos problemas. Mas eu acho que os que estão aqui são jogadores de equipe grande, e equipe grande são jogadores que podem corresponder tranquilamente à ausência do Nicão. E, logicamente, não vou estar chorando a ausência do Nicão, e sim motivando aos que podem jogar e tentar jogar bem, né? Fabiano, eu queria que você falasse mais, se fosse um pouco mais específico, em quem poderia talvez atuar ali na posição do Nicão. Sei que no último jogo ele não começou como titular, mas quem seriam suas opções para essa vaga, possível vaga? E do Fabrício, eu queria ouvir o que você acha que o Atlético precisa fazer para recuperar aí o caminho das vitórias. Só foi uma vitória nos últimos 8 jogos no Brasileiro. Boa tarde. Na verdade, tem que voltar a ter confiança, né? Estamos fazendo grandes jogos, estamos tendo bastante oportunidade de fazer o gol e não estamos aproveitando. E a maioria dos times que estão vindo jogar contra a gente não está criando bastante e estão concluindo melhor que a gente. Então, é voltar a ter confiança, colocar a cabeça no lugar, saber sofrer mais na hora de defender, para poder, quando tiver oportunidade, poder matar o jogo. Sobre a ausência do Nicão, nós temos o G2, que é uma possibilidade, o Sid Clay é outra possibilidade. Na verdade, que temos o Lucas, é outra possibilidade. Então, temos alternativas boas e em quantidade e qualidade para substituir. Torcer que não haja nenhuma outra baixa para decidir uma equipe mais forte possível para conseguir uma vitória que estamos precisando, né? Fabiano, são 4 jogos seguidos sem vitória. Quanto pesa essa sequência sem um resultado positivo, até diante do fato do Atlético ter caído um pouco na tabela de classificação? Quando não ganha é sempre ruim, né? O Atlético, como o Fabrício disse, vem jogando bem. Eu acho que está faltando um pouco mais de experiência de saber competir, né? Porque às vezes você vai ganhando e não estamos sabendo manter o resultado por querer fazer 2, 3, 4 gols. A equipe ofensivamente está bem, defensivamente temos que melhorar para parar a sangria de gols que temos levado. Acho que a equipe funciona como um todo e seguramente na parte defensiva é também um todo, desde lá de cima até aqui embaixo. Não estou falando que a defesa está jogando bem. Eu acho que temos que todos dar um pouco mais de atenção para evitar os gols que estamos tomando, que são gols sem mérito do contrário, né? Fabrício, novo visual, né? Tirou ali os cachinhos. Ontem até o pessoal no Twitter começou a falar: volta os cachinhos, Mano Brown e tudo mais, estavam brincando com você. Queria saber do teu contrato acaba em dezembro, né? Se já existe alguma conversa para você numa dessa ficar. Você se super encaixou aí no Atlético desde que chegou, até é titular absoluto da posição, desde que se Sid Clay agora só joga para frente. Se já existe alguma coisa, se você tem vontade de ficar aqui, já que se deu super bem. E também saber de você essa situação do Atlético. Nada melhor do que perguntar para o jogador, né? O Atlético não vence há alguns jogos, tem uma vitória em 8 jogos, despencou na tabela, tem uma queda de produção nesse segundo turno. Que justificativa que dá para dar para esse torcedor que agora olha para a segunda parte da tabela? Antes vinha o Atlético em uma ascensão, né? Mirando uma Libertadores, e agora está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Boa tarde. Sobre a tabela, é difícil falar, que a gente jogamos aí, quando cheguei aqui, estava 9 jogos sem ganhar, apoio ganhou contra o Vasco, chegamos uma sequência boa de 4 jogos aí vencendo, depois do time deu meio uma caída, e para você recuperar o Campeonato Brasileiro, se você empatou 2, você já fica lá para baixo.
E a gente, jogos em casa, a gente tem que ser mais maduro, que o Atlético Mineiro veio aqui, segurou o jogo, fizeram cera, e a gente massacrando eles, fazendo cera, Curitiba do mesmo jeito. E às vezes a gente está com o resultado na mão, a gente pega que está querendo atacar para querer fazer gol. E a gente tem que contar com o apoio do torcedor também. Jogo em casa, a gente toma um gol, a gente não pode receber muitas vaias, porque aí o jogador já perde a confiança. Nosso time é time jovem também, e tem que contar com o apoio do torcedor até o final da partida para poder reverter qualquer resultado e poder estar vencendo. E qual que foi a outra mesmo? E do meu contrato, eu estou focado aqui jogo a jogo. Quero tirar o Atlético dessa situação e depois esperar para ver o que a gente resolve. E com certeza, se for da minha vontade, com certeza eu vou querer ficar. Mas aí é muita coisa envolvida. A mesma pergunta, por gentileza, para os dois. O Vitória é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, apesar de ser um dos melhores visitantes. Isso tem alguma influência? De repente é mais fácil conseguir um resultado lá? O que o Atlético tem que fazer para voltar a conseguir resultados fora de casa, como quando conseguiu contra o Vasco e o Palmeiras um pouco mais atrás? Eu acho que às vezes o time, quando está com muita pressão, jogar fora de casa é até mais fácil, né? Porque o torcedor não vem, o jogador joga mais leve, o torcedor, quando joga jogo dentro de casa, o jogador fica mais acanhado de fazer uma jogada. Então a gente tem que saber aproveitar isso aí, saber aproveitar o momento que eles estão ali de jogo dentro de casa, para poder somar ponto lá fora, e tem que ser mais maduro também. Quando tiver jogo que não dá para ganhar, a gente também não pode perder. Bueno, eu acho que o Campeonato Brasileiro são todos jogos difíceis. Eu, sinceramente, não vi todos os jogos em casa deles. Alguns jogos nós analisamos. É uma equipe que está diferente hoje em dia. E nós temos que ser o Atlético. Um Atlético, uma equipe que joga bem e está tendo maus resultados, mas não mau jogo. Saber competir melhor, como o Fabrício disse, para voltar a ganhar jogos que eu acho que já merecíamos ter ganho jogos atrás, não? Fabiano, queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre o Vitória, desses jogos que você viu. O que tem te chamado a atenção? Porque é um dado relevante, né? É o pior mandante, só tem 2 vitórias em casa em 14 jogos, mas ao mesmo tempo, especialmente desde a chegada do Wagner Mancini, tem se dado muito bem como visitante. O que te chama a atenção nesse time do Wagner Mancini, por favor? Eu acho que ele mudou um pouco a cara do jogo, a maneira de jogar, são agressivos, é um futebol de ataque. E, consequentemente, a equipe que ataca muito, às vezes, tem algum desequilíbrio. Mas, na verdade, que é uma equipe que está subindo de produção, anda muito bem e, na verdade, que o seu treinador tem uma mão positiva, né, na melhoria do time, né? Fabiano, a gente já viu você optar por várias peças no ataque, a cada jogo uma formação, às vezes até repete. Você está ainda tentando encontrar o que você considera ali uma formação ideal para esses gols saírem? Até muitas vezes você fala que os gols não aconteceram e que o adversário acaba vencendo por algum motivo, ou depende realmente do momento e de quem você pode usar, por isso às vezes essa mudança constante? Não, eu tenho claro quem deve jogar. Às vezes, por cartões ou por lesões, não posso colocar, e se coloca outro, se estão aqui é porque tem qualidade para jogar numa equipe grande. Apenas isso. Eu acho que, independente de quem tem jogado, a equipe tem feito gol. É coisa que todo mundo reclamava, que não tínhamos um goleador. Eu acho que a equipe, os processos e os gols são bem trabalhados e são bem feitos. Depois, é o que eu te falei, conseguir o equilíbrio na hora de defender, que participem todos, e para que a equipe não seja algo vulnerável e que o contrário, sem mérito nenhum, faça gol e leve pontos daqui ou de fora, né? Fabiano, nos 17 jogos em que você comandou a equipe, a gente pega ali as escalações, você tem um esqueleto assim, de time que quase nunca muda, né? Do Everton até o Pavés, mais ou menos. Tem os 3 zagueiros ali que mais ou menos revezam, mas não sai disso.
E daí tem o Nicão, que dessa vez não pode jogar, mas geralmente ele começa os jogos, e também o Guilherme, que é um titular absoluto seu. Nas outras posições, você reconhece que ainda não encontrou as soluções para cada uma das posições, ou essa questão das suspensões e lesões? Queria que você falasse dessas duas coisas, dessa espinha dorsal e também dessas posições onde você não encontrou ainda soluções. Olha, na lateral direita, eu acho que já jogaram 3 jogadores. Na lateral esquerda também jogaram 3 jogadores diferentes. Realmente, o que jogam mais tempo são o Everton e os 4 de atrás, e mais uma vez sempre vem repetindo. Depois, do meio para frente, o Guilherme, desde que está melhor, está jogando. O Ribamar estava revezando com o Ederson, os dois estavam jogando bem, então achava necessário que os dois alternassem. Depois o Nicão sempre tem jogado, e as outras posições, o Lúcio às vezes está machucado, não pode jogar, está o Rosseto, o Eduardo, e pela direita o Lucas, às vezes está apto para jogar e joga, às vezes não está apto, joga outro, mas eu acho que não é por isso que a equipe está deixando de ganhar. Eu acho que é como eu já falei, a equipe tem uma crise de resultados, mas não uma crise de jogo, mas logicamente precisamos dar esse equilíbrio quando não temos a bola para ser menos vulnerável na hora do contrário atacar, porque eles estão fazendo gols sem mérito do contrário, e a gente tem que trabalhar muito, e jogadas muito trabalhadas para conseguir o gol. Então, eu acho que eu tenho claro, mas depende das circunstâncias, de cartões, de lesões. É por isso que às vezes se alterna algumas. Eu acho que estão aqui é porque merecem jogar, e quando não joga um, joga outro. Logicamente, o que eu não vou estar chorando, e nem o clube pode parar por a falta de um ou de outro. Pergunta para os dois, a primeira para o Fabrício. Fabrício, dentro do grupo, vocês conversam a respeito mais do receio de se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento, como a Monique já tinha dito, 3 pontos agora da zona do rebaixamento e a 8 do G7. Esse papo que vocês têm é sua preocupação com a zona do rebaixamento, mas também mirando o G7 da Libertadores, para classificar para a Libertadores. E com relação ao Fabiano, não sei se você tem acesso se costuma entrar nas redes sociais, etc., mas os torcedores têm ficado um pouco insatisfeitos, especialmente depois desse último jogo, com essas mudanças, especialmente com o G12 e o Nicão, que na visão dos torcedores vinham sendo talvez um dos destaques da equipe. Você se preocupa com esse tipo de pressão? Talvez para um próximo jogo na Arena da Baixada, você se preocupa de ser muito criticado, dependendo da escalação que você colocar em campo? Bom, eu acho que o G7 estava tão próximo da gente, né? A gente deixou escapar. Tivemos jogos que dava para ter ganhado, como o Grêmio, Curitiba, agora o Atlético Goianiense. A gente deu meio que uma relaxada ali, porque estava tão próximo ali que a gente tinha feito bastante jogos. E agora a gente está a 3 pontos ali da zona ali. Então a gente tem que saber viver isso aí também. Infelizmente o Campeonato Brasileiro desse jeito é muito forte. Se você ficar sem ganhar, como a gente está muitos jogos aí, empatando e desperdiçando ponto em casa. Mas com certeza a gente vai fazer um bom jogo agora contra o Vitória, para poder mirar ali, de ter umas duas vitórias seguidas para poder mirar o G7 novamente. Olha, sobre o meu aspecto, logicamente a torcida é soberana, a torcida sabe torcer. Eu supostamente tenho que saber escalar o time. A equipe contra o São Paulo teve mudanças. Na primeira parte, o jogo, a nossa baliza acabou 0. A equipe esteve muito compacta. Tivemos menos bolas no campo contrário que eu queria, logicamente. No segundo tempo, estavam os dois que a torcida gosta. E infelizmente perdemos. Fomos mais vulneráveis. Não quer dizer que tendo esses jogadores a gente vai ganhar. São grandes jogadores, fazem parte, uns dias vão jogar, outros dias não. Mas o problema de me ser questionado eu tenho que dar explicação a quem me contratou. A torcida, logicamente, como o Fabrício falou, é muito importante jogar junto, como jogou a torcida do São Paulo.
E se depois eles querem criticar a mim ou a outro, sem nenhum problema. Estamos aí, temos as costas bem cobertas e sem nenhum problema. Logicamente, gostaríamos que o clima fosse, antes do aquecimento, fosse favorável a todos nós. Não pode ser. Agora somos profissionais, temos que lutar e a torcida, como eu já disse, é soberana, faz o que bem entender, que sempre tem a razão, porque é que pagam e é que estão aqui antes de eu chegar e vão estar aqui depois que eu me vá, né? Fabrício, existe alguma diferença num momento como esse, de precisar da vitória, de 24 jogos sem vitória? Jogar dentro ou fora de casa? Vocês preferiam que esse jogo com vitória fosse na arena ou jogar lá também não tem tanto problema assim? O Campeonato Brasileiro é difícil. Então você não tem como escolher jogar em casa ou jogar fora de casa. Eu preferia jogar em casa porque está com o nosso torcedor e a força do nosso estádio. Mas não tem muito o que escolher, não. Então a gente tem que ir lá quinta-feira com maturidade, sabendo que o jogo vai ser difícil. É um confronto direto. Aí nos últimos jogos nossos agora vai ser tudo confronto direto. Então tem que saber com a cabeça no lugar, saber sofrer, marcar forte. E quando tiver a oportunidade de fazer o gol, tem que concluir, fazer o gol e sair na frente. Fazer que nem todos fazem. Time grande vem aqui, faz cera, catimba o jogo e tem que ser desse jeito para poder sair lá com um resultado positivo.